Saudações rubro-negras para toda a nação atleticana ligadinha aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte. Dragão venceu, bateu o Atlético Paranaense fora de casa, quebrou um tabu histórico praticamente e iniciou a retomada na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que vinha de 2 derrotas consecutivas, fora de casa contra o América Mineiro e dentro de casa no Clássico contra o Goiás, venceu o Furacão jogando fora de casa. E tô aqui com o professor, o mestre Kleber Ferreira, que vai fazer uma análise justamente desse jogo. Kleber, queria começar falando contigo justamente sobre a atuação da equipe do Atlético. Marcou o gol muito cedo, né? Teve algumas oportunidades, mas acabou não conseguindo ampliar o placar. Mas o Atlético soube sofrer, digamos assim, Kleber? Soube, Henrique. A vitória do Atlético ela foi muito sintomática. Se você pegar uma série de fatores que o comentarista precisa fazer para dizer se houve um avanço ou se foi um acaso, você vai ver que o avanço do Atlético foi enorme no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Atlético Paranaense. Primeiro, venceu um adversário que ele não vencia. Existia um tabu que o Atlético Goianiense, quando entrava em campo contra o Atlético Paranaense, já eram 3 pontos para o Furacão. O Atlético quebrou esse tabu. Segundo, foi um jogo fora de casa. Terceiro, o Atlético vem de 2 derrotas, jogando um futebol eficiente sem efetividade. Hoje, se não foi brilhante, foi efetivo. Venceu o Atlético Paranaense sem nenhuma injustiça. Não foi erro de arbitragem, não foi expulsão de jogador muito cedo, nada disso. O Atlético soube entrar em campo, os 10 primeiros minutos era para pressionar. Pressionou 6 minutos, antes do gol já estava pressionando, marcando a saída de bola do adversário, sufocando o Atlético Paranaense no seu campo de defesa a partir do 0 minuto, hora que a bola saiu. Quando aconteceu o escanteio, o Atlético sobe os 2 zagueiros que são altos para a área do adversário, deixa só o William Maranhão no meio campo, ou seja, estava atacando o time. E aí, numa bola muito bem batida pelo Marcelinho do lado esquerdo, uma bola colocada onde estava o zagueiro Alex, que é alto e que tem boa impulsão, a bola chega e ele ataca a bola para fazer o gol. Não foi acaso, aquela jogada é treinamento, aquilo é execução de jogada no treinamento. O Atlético fez 1-0, não foi nada de acaso. A partir daquele momento, claro, o jogo muda de figura. Por quê? Porque o Atlético sabe que precisa ter eficiência defensiva e não pode mais priorizar a pressão ao adversário. O gol já estava feito e o Atlético soube fazer isso. E a gente viu algumas estreias nessa partida, principalmente primeiro do goleiro Léo, o zagueiro Wallace também fez a sua estreia com a camisa do Atlético hoje. Daqui a pouco a gente toca no assunto das substituições, mas queria que você analisasse justamente a atuação desses 2 jogadores. O próprio presidente elogiou a atuação do Léo, o treinador o Fábio Matias também, e do sistema defensivo do Atlético também, que ficou sem sofrer gols depois de 2 jogos, né, Kleber? Sim, o sistema defensivo do Atlético. Primeiro, vamos começar pelo goleiro. O Léo, tecnicamente, é o melhor goleiro que o Atlético tem. É um goleiro formado no Atlético, com todos os domínios, todas as valências, toda a técnica que um bom goleiro precisa adquirir na sua formação. Ele tem boa saída de bola, tem bom posicionamento, tem bom ataque de bola quando a bola chega na sua área e não fica debaixo da trave. É um goleiro muito esperto e não é grandão, não é goleiro de 1,90 m, tem 1,80 m e poucos, para goleiro ele é baixo, mas ele compensa a estatura. O que falta ao Léo? O Atlético acreditar por ele para jogar, porque ele é bom goleiro e a gente não está falando desse jogo de hoje, dessa vitória contra o Atlético Paranaense, onde ele foi fundamental. Quando aquele Cauã lateral direito da equipe do Atlético Paranaense foi fazer um cruzamento, bateu a bola e ao invés de cruzar, ele meteu uma rosca na bola sem querer, ela fez uma curva para dentro e foi no ângulo oposto do Cauã. Ele sai de uma parte do campo, chega no tempo certo do outro lado, faz uma defesa belíssima. Teve um outro cruzamento na área, que a bola veio para o Allan Kardec, ele antecipa o Allan Kardec e segura a bola, não tem rebote. Ele sai na pequena área, ele tem coragem. Teve um outro chute de fora da área que ele segura sem rebote. É que não é aquele goleiro que fica pulando, fazendo espetáculo, nada disso. Ele fez 3 defesas, mas uma foi precisa. Goleiro técnico. Então, a estreia do Léo, para mim não foi surpresa nenhuma a apresentação dele. Eu já o conheço, como eu disse, não é do jogo de hoje. Conheço do campeonato do ano passado, campeonato goiano pelo Goiânia, quando ele pôs Goiânia nas quartas de final
Contra o Goiás, lá na Serrinha, ele fez 6 defesas durante o jogo e ainda pegou 2 pênaltis na decisão por pênaltis. Então, a gente já conhece o histórico do Léo. Para mim, não foi surpresa. A questão do Wallace, ele veio para jogar. Chegou, estava contundido, veio do futebol europeu e aí ele precisou recuperar. É natural que socorra. Também não foi surpresa a qualidade dele. Posiciona bem, sai bem a bola, não tem aquele negócio de desesperar quando o time adversário está dentro da área, é muito tranquilo, então também foi bem. E um outro jogador que apareceu no time titular do Atlético foi o Cauã, jogando de meia de armador, só que ele não tinha a função de armação, ele tinha a função de auxiliar na proteção à cabeça da área, e ali também ele foi bem. Era justamente sobre o Cauã que eu queria tocar no assunto agora. Novamente o Matias optou ali por um meio de campo formado pelo William Maranhão, o próprio Cauã e o Haldney, e sacou o Robert nessa partida de hoje. Como que você analisou essa situação e justamente também a saída do Cauã para a entrada do Conrado e não a opção pela entrada do Robert, que é um jogador da posição? Pois é, uma coisa é a gente discordar dos critérios do treinador. A outra coisa é achar que os critérios dele estão todos errados e os nossos corretos. Eu não gostei da escalação do Cauã, mas ele deu consistência à zaga atleticana num jogo fora de casa. Taticamente tinha uma explicação e ela valeu. Quando foi fazer a substituição, em que o técnico atleticano percebe que já não dava mais para o Federico Martins, que estava muito cansado, ele poderia, naquele momento, já ter colocado o Robert. Ele não colocou o Robert. Quando o Cauã saiu do jogo, ele poderia ter colocado o Robert. Ele não colocou o Robert. É preciso ver o que há entre o treinador atleticano e o Robert. Falar que o Robert é mau jogador, não é. O Robert é dos jogadores de meio campo do Atlético, exceto o Shailon e o Haldney, ele é o melhor deles. A bola dele entra, a bola dele chega para o atacante, é um jogador que carrega a bola com muita facilidade, bom no 1 contra 1 e tem uma bola parada excepcional. Então, a gente não está eu não estou entendendo o que está acontecendo neste caso, mas eu não tenho que entender, o atleta está vencendo e a vitória é mais importante. Por exemplo, deixar o Robert fora naquele momento em que o atleta precisava ter alguém para segurar a bola, fosse no meio, fosse no ataque, tentar a jogada 1 contra 1, sofrer uma falta, cada falta é no mínimo 1 minuto, é 30 segundos que cai, 30 segundos que levanta. Você vai ganhando tempo, o time estava vencendo o jogo. Aí você coloca o Conrado, que a gente sabe que não é um jogador brilhante. Colocou o Conrado para fazer ali a dobra de lateral e não colocou o Robert, que poderia ter entrado com essa função. Depois o Guilherme Romão sentiu o que a gente pensou, vai entrar o Robert. Não entrou o Robert. O Guilherme Romão saiu e entrou o Chicão, o Luizão, ou seja, fechou mais o meio ainda, colocou um volante e não colocou o Robert. Quem tem que saber disso é a direção do Atlético. Claro que o presidente Adson Batista está de olho aberto. Tem alguma coisa, é preciso conversar alguma coisa entre o treinador e o Robert? Se precisar, converse. Agora tem uma coisa, né? Tá dando certo, o time venceu o jogo hoje. Não tem como a gente criticar. Ele fez uma alteração, não colocou um jogador que a gente pensa que tem que jogar no jogo, mas voltou com 3 pontos em um jogo sintomático. Venceu um adversário que o Atlético não vence. Venceu fora de casa, quebrou a sequência de 2 derrotas seguidas com uma vitória. A gente quer o que mais? E qual o tamanho dessa vitória pro restante da Série B? O Atlético vinha tropeçando, vinha de 2 derrotas, mas conseguiu uma vitória, como você falou, uma vitória maiúscula fora de casa, quebrou um tabu contra um adversário que é dificílimo, gramado sintético, né, Kleber? O Atlético não está acostumado a jogar nessa situação. Qual o tamanho dessa vitória pro Dragão pro restante da Série B? Pro próximo adversário, inclusive, que é dentro de casa, depois já tem um clássico também pela frente? Pois é, na construção civil se estabelece, tem um elemento que se chama estaca. O que é a estaca? É aquela base de cimento que bate para o fundo do solo para segurar as paredes ali em cima, vai subir aquele prédio imenso e a estaca segura tudo lá embaixo sem nenhum problema. A estaca sendo boa, as paredes sendo sólidas, teremos um grande edifício. Não adianta colocar uma estaca boa se não vem depois uma boa edificação por cima. O Atlético hoje bateu a estaca com perfeição. Desceu ao subsolo, segurou o alicerçamento, pode subir a parede boa. Agora, se o Atlético não vence, o Coritiba. No próximo jogo no estádio Antônio Ascioli. Depois o Volta Redonda, que também é no estádio Antônio Ascioli, vai ficar só a estaca boa e uma construção deficiente. O jogo de hoje, isoladamente, excelente a vitória.
é um alicerce importantíssimo para o recomeço, mas o atleta tem que dar conta de recomeçar. E só vai recomeçar vencendo o Coritiba e Volta Redonda no Ascioli. E isso só vai acontecer se alguns torcedores pararem de encher o saco em rede social e começarem a jogar com o clube, começarem a vestir a camisa do clube. Tem muitos insensatos falando muita bobagem na rede social. É preciso entender isso. Vai torcer para o Atlético no Ascioli, vista a camisa do Atlético contra o Coritiba e contra o Volta Redonda para construir 6 pontos, 9 sequenciados. O Atlético daqui a duas rodadas, ele precisa ter 20 pontos. Isso só será possível com 2 vitórias e ele tem 2 jogos em casa. O que o torcedor tem que fazer? A parte dele. Tá aí, torcedor atleticano, mestre Kleber Ferreira, professor, e agora deu uma aula de engenharia aqui também pra gente, analisando a situação, analisando a vitória do Atlético contra o Xará Paranaense e a situação do Dragão no Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético que se representa na próxima terça e já inicia a preparação pro duelo contra o Coritiba no estádio Antônio Ascioli. Curtiu esse conteúdo? Segue a gente nas redes sociais, compartilha, manda pra toda a nação atleticana que sempre tem conteúdo aqui pra vocês.